Olá, Ana. Olá, Clara. Então, o nosso podcast é As castanhas engordam? E quando a comida fala da alma, não é? É verdade. Este é o nosso mote para hoje e gostaríamos de perceber o impacto. Será que as castanhas engordam mesmo? Engordam se forem comidas com culpa Ou com peso, ou com excesso. ou com excesso também, não é verdade? Isto transporta-nos a esta temática do que engorda no nosso corpo e quando isso é um tema significativo na sociedade atual, não É é? verdade. Não só na questão da comida, na maneira como comemos, isto é um tema que atravessa os nossos podcasts e da importância da nutrição e da suplementação, mas também é assim, comer deixou de ser um processo natural e benéfico para o nosso corpo. E leve. E de forma leve, de forma prazerosa, não é? Agora há um termo novo, que além da anorexia e da bulimia, que são distúrbios já muito conhecidos, não é, na nossa sociedade, que é a ortorexia, que fala precisamente disto, não é? E descodificando, quer dizer, é a obsessão também pelo puro e pelo saudável. Ou seja, o excesso de zelo Também com a qualidade da comida e o que entra no corpo. Sim. Não é? Isto são situações muito estressantes também, e lembro-me que há uns anos atrás eram muito mais estressantes, agora também houve aqui uma adaptação, já encontramos mais facilmente coisas mais naturais, mas mesmo o natural temos que é sempre relativo. É sempre relativo, Sim. não é? Porque as culturas, a forma como se produzem os alimentos e muito industrializado, tudo tem um senão, não é, doutora? É, porque para mim estas pessoas que procuram e têm esta necessidade acabam depois também por apresentar desequilíbrios, porque tudo o que é excesso vai trazer um desequilíbrio. Procuram qualidade na alimentação, uma qualidade exemplar, excessiva, mas isto depois também traz, é uma prisão também. É uma prisão, como também é os outros. Aqui vamos pegar um pouco também nestas perturbações alimentares, que têm vários nomes, além dessa, não é? Que eu acho que muitas pessoas conhecem mais os outros, e os mais comuns são a anorexia e a bulimia. Também são prisões. E que são prisões também, ou por excesso, ou por necessidade de controlar, mas tudo tem uma outra base, no fundo, de todas estas patologias. E nestas patologias, de facto, a fome não foi entendida de forma natural. Nem a nutrição. E nem a forma como se nutre, não é assim? Porque é mais profundo, todas estas patologias, elas têm uma profundidade, mesmo em termos terapêuticos, são processos que exigem mais atenção, porque é numa fase precoce que isto que se introduz, que é logo em como a criança aprende a nutrir-se e como os pais também nutriam os seus filhos. E que isso depois se instala, essa informação no nosso inconsciente, não é? E que depois nos vai, podemos dizer assim, ao longo da vida vai se encontrando. Então podemos dizer que também pode ser uma fome da alma, a alma tem fome e há um vazio que se instala e tenta-se compensar com aquilo que entra na boca e atualmente temos muitas coisas para nos entrar na boca e muitas delas viciantes. E se fizermos aqui a ligação lá atrás à criança, não é? O primeiro centro de prazer é a boca. A fase oral é a primeira que geramos no nosso ser, porque é pelo contacto amamentado ou nutrido com biberon, é assim, é a primeira linguagem que o bebê aprende. E agora é aí que muitas vezes estão as raízes destas perturbações todas, não é? Assim. Para mim, sim. E muitas vezes também, lá está, olhando as constelações familiares, na nossa ancestralidade, como é que a nossa mãe também foi amamentada e assim sucessivamente, porque a mulher, quando está a amamentar, revive de alguma forma também o seu processo de como foi nutrida.
E isto para a sociedade, para o dia a dia, depois também há aqui aquela expansão da imagem, do ideal de imagem que temos que ter, e que também isso leva a uma maior desconexão de tirar leveza daquilo que E pode prazer também. e prazer naquilo que pode ser um bem, não é? E também tirar o prazer do próprio corpo, de se Aí fazer é alguma... como se há uma desconexão, não é? Entre o corpo e essa necessidade também de afetos. Eu acho que é citar os afetos, a própria necessidade de aconchego, de presença, de estar, de proteção, a forma como eu comia e como ou me obrigavam, ou desleixavam, ou eu tinha fome e também não estava lá alguém para me dar a comida. Isto gera esses processos. Ou então é porque se fala ou que se critica, porque também à mesa muitas vezes critica-se a forma como se come nas crianças. E fala-se de temas que muitas vezes são incómodos. Temas incómodos à mesa. Utiliza-se a mesa para, vamos dizer assim, para corrigir determinado tipo de comportamentos, e isso acaba por ficar gravado. A forma como também a família regula isso. Não é? Exatamente. E nos tempos atuais temos esses processos muito em curso. Eu acho que levamos, eu falo pela nossa geração, e é assim, quando queremos correr a tudo à pressa, eu imagino muitas pessoas que têm de sair às 7 da manhã, os filhos ainda deviam estar a dormir, o pequeno almoço é tomado à pressa. Nós, não é só os filhos. Já nem se fala dos adultos, Isto mas é assim, começa pela hierarquia por cima, nós devemos estar a dormir. e a criança vai no carro a comer porque já não há tempo para dar para não ser responde nutrido no tempo do adulto. Também acontece isso. E o sistema digestivo não funciona à pressa, pois não, doutora? Não funciona à pressa, tem o seu timing, tem também os seus alimentos de eleição, porque cada um de nós tem um biotipo, e também os alimentos não são iguais para todos. E a forma como nós sentimos, percepcionamos e apreciamos os alimentos também não é igual para todos. Não é? E nós começamos com o mote das castanhas. Eu pessoalmente adoro castanhas. Eu também gosto. E faço muitas coisas com castanhas. E a verdade é que as castanhas, do meu ponto de vista, não engordam se forem saboreadas e comidas com equilíbrio. Não é? E se for assim num magusto, é muito divertido. Claro. Aí tem a componente social. Eu lembro-me de ter vivido muitos magustos. Não tenho vivido tanto nos últimos anos, porque acho que as pessoas já não se encontram para fazer tanto essa tradição, mas havia a tradição, não é? Quando vinham as castanhas, provava-se o vinho e sentávamos à lareira e ao borralho e ia comer castanhas, não é? Assim, era a altura de fazer esse processo. São memórias que ficam. São memórias que ficam e que nos trazem a tal leveza e brincadeira e o riso. E isso leva-nos para um aspecto, é assim, se comermos divertidos, o nosso sistema digestivo processa melhor. Sem dúvida, claro. Nós sabemos que é o nosso sistema nervoso central que manda tudo. Portanto, se ele estiver feliz, o resto vai estar feliz. E até a assimilação, a digestão, tudo isso processa, porque a parte do sistema nervoso implicada é o que nos dá leveza e alegria e bem-estar. No podcast passado falamos da medicina chinesa, e eu vou agora dizer aqui algo que é muito, e que eu acho que é divertido e que eu às vezes ensino nos cursos, que é, quando nós olhamos para o nosso umbigo, devemos ver a cara do nosso umbigo, para saber se temos uma boa ou uma má digestão. Isso é muito bonito. Eu vou começar a olhar para a cara do meu umbigo. Eu até sei dizer o meu umbigo, por acaso. Pronto, então, quando o nosso umbigo está redondinho, está ótimo. Ok. Mas muitas vezes o nosso umbigo está com cara de triste, ou seja, a parte de cima cai um bocadinho. Estou a perceber. Quando nós temos esse umbigo... Hoje à noite já vou ver isso. Quando esse está assim, é porque há peso no estômago. Ok. E então significa que não estamos a comer adequadamente. Então fica com uma cara triste. É tal e qual. Então precisamos de rever a nossa alimentação e a forma como estamos a comer. Outra coisa também muito interessante, e uma vez eu fiz um curso de homeociatria, que é a aplicação da homeopatia em pontos de acupuntura, que nos foi dado por um acupuntor. O senhor era médico, portanto ele vivia na América do Sul, não consigo agora precisar o país,
E ele disse-nos uma coisa que foi, para termos uma boa digestão, uma das práticas que devemos ter é comer sempre com uma vela vermelha acesa. Ah, que interessante. Porque o vermelho ativa o nosso coração. E o estômago é fogo, não é? Então, para comermos Bem, bem e ativarmos o sistema e com uma nervoso para a modulação digestão. energética positiva, Uhum. é estarmos a comer e na mesa sempre uma vela vermelha. E as pessoas agora comem muito em pé, não é Comem. verdade? E É uma nem coisa- preparam a mesa. E vejo isso muito nas pessoas solitárias que ou não preparam ou levam um lanche. E lembro que eu costumo instruir as pessoas assim, deve pôr a mesa, está sozinho, mas deve pôr a mesa como se fosse um rei ou um príncipe. Exatamente. Mesmo que esteja a comer a comida da rua. Eu costumo dar estas dicas E intuitivamente. não comer em pé. E não comer em pé, porque é para que o sistema assimile a comida. Sim. Já a pessoa está num processo acelerado de vida, mas é uma forma também de fazer uma desaceleração desse próprio sistema, porque o sistema digestivo precisa disso. E para onde vai o sangue? O sangue vai para onde é mais necessário. Então, quando nós, por exemplo, no almoço, nós almoçamos, onde é que o sangue é necessário? É no sistema digestivo. Mas, se eu estiver a ter uma atividade intelectual ou mental, E o nível a de seguir, cortisol elevado. o sangue vai subir ao cérebro. Porquê? Porque o sistema nervoso prevalece sempre. Então, é como se fazer exercício muito forte ou muito dinâmico após a refeição. O sangue vai para os músculos, não vai para o estômago. Nós estamos a sair do verão, não é? Assim, e no verão nós íamos para o mar e havia, antigamente, não deixavam ir tomar banho por causa após a refeição do almoço. Tínhamos que esperar pelo lanche porque podiam parar a digestão. Agora, isso só acontece se houver frio. Em águas quentes, não. Era isso que eu queria que esclarecesse, não é? Portanto, Porque nós não há pessoas podemos que ter ainda mantêm, no se a estômago. água for quentinha, o Não tem problema. frio desperta Se a água for reação quentinha, não há alteração na digestão. na digestão. Mas aqui, por exemplo, nas nossas praias do norte, Pode ter um choque térmico. e não só, também pode ter um choque, e muitas pessoas não sabem, no período do fluxo menstrual. Nós não podemos ir tomar banho de água fria, ou não devemos, com o fluxo menstrual pode parar. É a mesma questão. Ok. E muitas mulheres não sabem disto. Pois não. Acho Pois que não? Pois não. Então, águas frias, quando estamos com processos onde o sangue é necessário, e estão processos ativos nessa hora, nós não devemos colocar frio. O quentinho é bom. Eu percebo, por exemplo, no inverno, gosto de pôr Um saquinho de um água saquinho de quente. água quente em cima da zona do fígado. Sim, para E ativar. que apanha também o estômago. E aquilo dá muito conforto. Dá. Acha que isso é uma coisa boa? É, isso é ótimo. Sim. Nós não é à toa que pomos o saquinho também na lombar. Até se dorme melhor com aquele quentinho. Por exemplo, quando nós fazemos, e aqui no caso da desintoxicação, associada aqui ao tema de uma boa alimentação e do peso, quando nós fazemos uma desintoxicação intestinal, por exemplo, fazemos um clister, e nos clisteres de café, que muitas vezes aconselhamos na naturopatia, que é a água que entra no intestino através daqueles saquinhos de enema, pode levar no café. Porquê? Porque o café vai ativar o fígado, vai ativar a desintoxicação do fígado, deve ser um café biológico. Nós, enquanto a pessoa está a aguardar depois de ter introduzido a água, essa é uma das técnicas, é deitar para o lado do hipocôndrio direito com um saco de água quente ou de sementes. Do lado do fígado. Do lado do fígado, sim, do lado fígado. direito. E a pessoa deita assim, deste lado, com o saquinho. Ou então pode para enfaixar a ativar. barriga para cima, se for mais confortável para as pessoas. Mas Mas se no for- enema não, No que é para o enema não, que é movimento. por causa do cólon ascendente Exatamente. e fazer o movimento de descarga. Exatamente, sim. Portanto, é também uma dica que eu deixo O enema de a quem café. nos ouve, os enemas de E que se café. pode fazer em casa comprando um sistema. Exatamente, Ou- aqueles saquinhos azuis Azul. com um tubo, com uma torneirinha, E meio depois. litro de água, Uhum.
a 37 graus. E verter lá com O café fervido. Sim, café fervido, café verde, deve ser café verde biológico, uma chávenazinha, mistura, faz a entrada, depois aguarda um bocadinho deitada de lado e depois evacua. Tem que ser feito próximo da sanita. Sim. No ambiente do espaço da casa. Sim, proteção e um ambiente calmo, preparar o ambiente. Sim. E isto pode ser feito, por exemplo, uma vez por semana, ou até uma vez por mês, mediante a situação. Por exemplo, quem tem psoríase até deveria fazer seguido todos os dias durante 2 meses, para fazer uma boa desintoxicação e sempre depois repor a flora com um bom probiótico. Não é? Portanto, isto é uma forma. Agora, isto numa situação de saúde, não numa situação de nós doença, falamos, ou não nessas situações em que a pessoa já tem tendência ao uso excessivo de laxantes, ao vômito, ou na anorexia, que são pessoas... Isto de prevenção, mas em pessoas compulsivas, claro, ou que querem gerir um pouco os excessos. Sim, depende do grau de afetação. Claro. Agora, não está indicado para pessoas com bulimia, com anorexia, com esse tipo de situações que já de enfraquecimento. Precisam de outros equilíbrios antes de se fazer isso. Exatamente, sim. Estas são pequenas técnicas da naturopatia que resultam muito bem na desintoxicação e que nós aconselhamos muito regularmente, que a pessoa faça muito regularmente, para que possa estar sempre desintoxicada. Há outras formas para além disso. Eu vejo a resistência nas pessoas em fazer isso, porque é a habilidade, o cérebro não tem essa informação. Para uma pessoa que está consciente do processo, pode ser mais simples fazer o enema de café. Eu cheguei a aprender a fazer isso com um injetável, aquelas seringas. Tem é que se injetar mais vezes, mas fica simples, sem ser necessário pendurar o saquinho, que era com aquelas seringas largas de alimentação que se compra nas farmácias, que são umas seringas bem mais robustas, levam para aí 200 ou 200 pode ser feito, sim. E que, desde que tenha uma canulazinha... Desde que tenha a cânula, porque senão pronto, fica muito... não sobe tanto, exatamente, mas depois é fácil o próprio introduzir com esse mecanismo. Sim, antigamente até eram feitos com aquelas peras. Há umas peras que também se compram assim, só que leva pouco conteúdo e no mínimo tem que ser meio litro ou 1 litro. Meio litro, neste é meio litro. Sim, depois há outros clisteres para, por exemplo... Mas a seringa é como que enche-se, tem o líquido, enche a seringa 2 ou 3 vezes e já está. Sim. Quem não quiser, também existe hoje em dia a terapia do hidrocolon, que é feita por um profissional. E isso é muito bom. E em que há uma desintoxicação do intestino por lavagem do intestino, só que em vez de entrar meio litro, entram vários litros, só que vai entrando e vai lavar todo o cólon. Sim. E é onde também tem a vantagem das fezes serem analisadas, o que sai, não é? Porque assim a pessoa fica com mais noção. Também é muito bom para quem acumula gases, para flatulências, portanto é ótimo. E há essa análise por parte do profissional onde pode ver e como sempre lembrar que é preciso probióticos. Os probióticos sempre. Quando limpamos tudo e precisamos de pôr lá os bios bons. Exatamente. Já que estamos a falar em reposição, agora lembrei-me, quantas pessoas hoje em dia fazem colonoscopias? É uma rotina, quase que as pessoas têm instalada. Sempre no fim fazer um probiótico. Porque há uma limpeza da lavagem e muitas vezes isso não é aconselhado. Raramente é aconselhado. Não é? Eu quero começar agora uma onda de alguma consciencialização, mas não é ainda não é massivo. Não é massivo, porque ainda não se aprende isso nas faculdades. Se calhar o que eu propunha nós falarmos um bocadinho, que eu acho que é interessante, é esta ligação entre as emoções e o peso. Não é? Ok, as emoções e o peso é algo que está sempre latente nas perturbações alimentares. Sempre, não é? Podemos até distingui-las um bocadinho. Sim. Bulimia. Na bulimia nós temos emoções de facto contraditórias e paradoxais, porque ao mesmo tempo que eu
tenho a compulsão de comer e a gula daquela substância que me dá prazer, eu logo de seguida eu vou-me punir. Porquê? Porque eu vou esvaziar, porque comi demais. E aquele vazio, em vez de reduzir, aumenta. E isto cria um conflito, cria não é? um conflito interior, não é? Mas é quase essa gestão deste paradoxo de emoções, prazer, mas expulsão, castigo, não é? Isso é algo que está latente aí na bulimia. Na anorexia é o controle. É assim, eu posso ter o meu ambiente caótico, mas eu sei que controle, então eu não como, porque isto eu passo a ter controle no meu corpo. Eu não controlo nada à minha volta, mas eu posso controlar o meu corpo. Isso dá um poder, mas é um poder até um certo ponto. Até um certo ponto, porque a partir de certa altura perde o controle. Quando Não a anorexia evolui a pontos da pessoa já não menstruar, já não estar a medir e a pesar a todo momento o que entra e o que sai, e as gramas e as calorias. Isso dá um desequilíbrio muito grande. E com que idade é que programamos esse desequilíbrio da anorexia? Podemos dizer que há uma idade lá atrás? É a aprendizagem de como comemos na fase inicial do desenvolvimento humano, que é a fase oral. É quando vimos para o mundo, contatamos o mundo comendo. A fase oral é a primeira fase do desenvolvimento humano. O nosso sistema nervoso começa a ser primeiro, como é que eu posso dizer, ganhando a mielina, que é a capa que protege os neurónios, porque o sistema nervoso ainda não está amadurecido em todo o corpo. Ainda não teve aquela evolução. E à medida que vamos ganhando a capa de mielina nos nossos neurónios, também vamos adquirindo estas competências, valências e aprendizagens. Podemos aprender bem e fica-se bem e ter equilíbrio, mas se aprendermos com dor, fica impresso essa dor no processo e mais tarde vai-se manifestando nestes desequilíbrios, e a maior parte destas situações começam muito na adolescência. Também pelas imagens, pela noção do que se faz, do ideal de corpo, e nós sabemos que somos muito diversos. É assim, nunca poderia dizer que ia ser uma Barbie. Eu nunca poderia ser uma Barbie, porque eu tenho uma estrutura de corpo que me dá aquilo que eu construí, e que o meu neurodesenvolvimento foi feito na primeira etapa de vida até aos 5 anos. E depois daí já temos, à partida, em média, o sistema nervoso já está todo mielinizado, e é assim que vamos conquistando mesmo este tipo de emoções, que podem ficar na dor ou podem ficar no equilíbrio e no bem-estar, não é assim? E estas perturbações alimentares vão aí, mas também podem ter história ancestral. Porque normalmente fome na família, as críticas na família, e comes e não comes, ou se fores para ali não comas isso porque isto não sei o quê, e isso à mesa às vezes é a crítica é algo que emerge. Ou se eu não quero comer porque tu não comes e estás magrinha, ou se quero comer tu estás gordinha, e isto nas crianças pequenas vai-se sendo sementes que vão germinando, e que quando irrompe, pode irromper, mas a partir da adolescência é o boom desse, também que acontece, mas atualmente começa-se muito mais cedo, 11, 10, 11 anos, já se vê essas perturbações. Também muita a parte hormonal que emerge nessa altura também despoleta este tipo de coisas. Também dá esse... E nós estamos com puberdades precoces agora, portanto também faz sentido toda esta alteração. E a parte hormonal eu acho que conta muito. Conta muito. E é um tema que nós não estávamos habituados a lidar, que as crianças ou as jovens podem ter desregulações hormonais. Sim, os xenoestrogénios que vêm do exterior, ou pela comida, ou pela que se tem, não é? Sim. E os animais são muito injetados de hormonas, e essas hormonas, quando comemos a carne, elas vêm para dentro de nós.
e vão substituir aquelas que seriam as naturais. Depois também temos a questão hormonal, mais até na altura da pré-menopausa e da menopausa. Também é uma idade muito marcante para a mulher. E que também dá esses distúrbios, Também também dá, é outro não é? momento em que esses Sim, distúrbios também vêm, não é? Ou porque se engorda demais, ou porque também se emagrece demais. Às duas, tudo pode acontecer Sim, nesse período, mas percebemos é que há desequilíbrio. Há um desequilíbrio Se não calhar diferente. a normalidade até é muito mais engordarem do que emagrecerem, não é? Com a menopausa, Com a menopausa, pós-menopausa. E depois é também aprender que tem que se mudar hábitos, o modo como comemos, como nos exercitamos. como o exercício não tem que ser igual a como sempre foi, e agora abunda muita informação e às vezes nem aquilo que funciona para um funciona para o outro. Portanto, é uma busca individual. Sim. E que muitas vezes necessita de acompanhamento para precisamente estabilizar as hormonas, regular hormonas. Eu vou deixar aqui uma informação em primeira mão que eu acho que é interessante e é para isso que eu trabalho e também para o que eu escrevo. O meu próximo livro terá um capítulo dedicado à saúde da mulher. E eu coloquei quais os suplementos de acordo com as faixas etárias. Ai, que bonito, podia dar aqui um cheirinho. Sim, por exemplo, quando somos meninas, que suplementos é que precisamos? Quando estamos na adolescência, que suplementos é que precisamos? E até seguir aqui um bocadinho os ciclos da medicina chinesa. Então vamos dar um exemplo, por exemplo, menopausa, já que estávamos aí. Que suplementos é que nós podemos utilizar na menopausa para um bem-estar e para fazer um bocadinho de prevenção daquilo que a alteração hormonal nos pode trazer, que são as chamadas umas doenças silenciosas, as outras não tão silenciosas, mas quando, por exemplo, na menopausa nós temos que olhar os níveis de estrogênio. E do meu ponto de vista, hoje em dia, há suplementação de estrogênio, podemos ter as hormonas bioidênticas, mas também temos os fitoestrogénios. Podemos ir buscar, por exemplo, as isoflavonas de soja. As isoflavonas de soja não são soja, é um princípio ativo, estrogênio-like, portanto ele é igual, a molécula muito parecida com a do estrogênio, que liga no receptor do estrogênio e o corpo da mulher pensa que continua a produzir estrogênio. E isto é ótimo para não aumentar tanto o volume abdominal, é muito bom para a osteoporose, porque permite não ter uma perda de massa óssea tão rápida, na elasticidade da pele e também nas mucosas, na secura, não só vaginal, mas também do olho. Portanto, de uma maneira geral, a mulher não ter, na menopausa aparece muito a secura da mucosa, do olho, da boca, vaginal, tudo isto acaba por estar um bocadinho mais seco. Com esta isoflavona de soja, nós podemos compensar um bocadinho isto. E no tempo, quanto tempo é necessário? Eu pelo menos 2 anos eu aconselho, mas já na menopausa declarada, era por isso que eu puxei esta molécula. Só na declarada? Sim, porquê? Porque a partir dos 35 o nosso estrogênio baixa, mas não baixa assim em linha, baixa em picos. Então ele sobe e depois desce e depois volta a subir, ele vai tendo picos. E é nestes picos, estes picos é que são perigosos. Então eu nunca aconselho que a pessoa tome isoflavonas de soja numa pré-menopausa, que há muita tendência para isso, porque é devido a estes picos. Porque se eu ainda suplemento num pico... E no pico é quando vem aqueles calores, aquelas desregulações, as alterações do humor, o que é que chama? Ou é só analítico? Não, é analítico, mas uma forma também que nós vemos muito é com uma tensão mamária excessiva, por exemplo. Okay. Porque dentro dessa fase as mulheres têm muitas vezes tensão mamária. Okay. E para mim, alguns dos cancros da mama, além do fator emocional, claro que eu baseio sempre aí o cancro, mas para mim são estes picos de estrogênio que muitas vezes podem agravar esta questão a nível de tumor. Porque mulheres que têm quistos, etc., que depois nessa altura podem ter ali um desenvolvimento maior. Então, nunca suplementar aí, mas suplementar sim numa menopausa já declarada, já evidenciada e comprovada. E que isso determina, é mais ou menos um ano sem menstruação. Sim. E depois umas análises, não é? Umas análises para convencional, identificar se já ver estão os vários parâmetros. E também vem lá no livro que parâmetros olhar em diversas situações. Sim, que eu acho que é muito importante nós também termos essa noção.
está quase a sair. Temos novidades em breve. É verdade. E as mulheres, os homens também, não é? Por acaso neste livro veio o capítulo das senhoras. Mas também tem para os homens. Aqui neste livro não, foi só mulheres. Esse é um dos suplementos que podemos aconselhar e também vigiar muito a massa óssea. Não é aos 80 anos que a gente vai tratar uma osteoporose. É nesta fase. Fazer um raio-x total, não é? Da coluna. E fazer também, vermos como está a vitamina D, vermos como é que estamos a nível de mineralização, magnésio, cálcio, porque o osso não é só constituído de cálcio, não é? Então eu vou deixar por fases quais são os. Por exemplo, imaginem que está numa menopausa, mulheres que têm hemorragias um bocadinho maiores, fazer sempre um suplemento de ferro, uma vitamina C, portanto termos estes cuidados e isso vai ajudar na questão do peso, porque a mulher aí vai estando mais equilibrada, estabiliza tudo, não vai compensar tanto com a alimentação que no fundo muitas vezes as pessoas comem para compensar o emocional. Não é? Emocional, hormonal. Estou curiosa com esse novo livro também para poder ter mais dicas e orientações já experimentadas. Sim, sempre baseadas na medicina natural. Na medicina natural, que eu acho que é sempre uma boa saída, porque cada vez mais as pessoas pedem mais natural. Cada vez mais. Isso é bom, não é? Eu pelo menos eu sinto que estamos a evoluir aí. Eu também, é assim, eu própria também busquei conjugar para mim e nessas etapas também conjugar esse natural. Assim, sem dúvida que quando percebo que as pessoas. E foram os próprios pacientes me pediam coisas diferentes. E isso eu ao escutá-los também disse assim, se calhar tenho que explorar. E comecei a explorar isso para integrar também algumas coisas na prática. Não posso dominar tudo e normalmente recomendo que procurem alguém ou dentro da clínica, alguém que possa também apoiar, seja nessas áreas, não é assim? Que conselhos é que podíamos deixar a estas pessoas que têm este tipo de desequilíbrios, como a ortorexia, ou a bulimia, ou a anorexia? O que é que nós poderíamos deixar aqui como conselho, além da procura de um profissional? Como é óbvio? Sim, exige procura de profissional. Mas tomar consciência. Se é uma coisa inicial, pode ser regular. Olhar as emoções. Pode ser regular, pode a pessoa também procurar, mas é assim, normalmente estas situações, por tão precoces que começam a ser instaladas, elas necessitam de apoio de profissionais. A terapia é sempre algo que pode ajudar a lidar e a melhorar estas circunstâncias, e há modelos terapêuticos, vários que já têm, todos os modelos de terapia integram capítulos para as perturbações alimentares. Eu utilizo várias estratégias também terapêuticas dentro daquilo que foram as ferramentas que aprendi, como o MDR, o Brain Spotting, o Psyche. Porquê? Porque isso vai fazer uma reestruturação profunda, precisamente no cérebro profundo, que é onde aqueles 7 primeiros anos de vida ficaram registados. E porque normalmente isso é muito interessante. E estas terapias, ao estruturar o subconsciente da pessoa, a funcionalidade naturalmente é conquistada e leva mais leveza, mais prazer, mais regulação, mas são processos que também exigem tempo e dedicação, não é? E para poderem evoluir bem, e normalmente evolui. Eu normalmente é assim, eu não gosto, não tiro peso, medidas de comida, não se fala de comida e gosto de envolver o sistema onde a pessoa está integrada, porque essa é um problema para todos e até a expressão natural de olhar para o prato, olha com mais um bocadinho, isso é perturbador, é disparador de mais necessidade de controle, não é? Ou de mais vontade tem de comer quando apelamos. Isto é inconsciente para todas as partes, mesmo se a pessoa vir acompanhada de alguém, é algo que está atenta porque sabe que isso é um problema, mas para o próprio não é um problema, é uma questão de ter controle ou de querer ter a regulação de algo ou ocupar-se, mas ter um prazer, uma necessidade enorme de preencher aquilo que é um vazio existencial,
mas ao mesmo tempo é importante ir àquela criança, é importante ir lá atrás, é importante buscar para lhe reeducar com leveza a nutrição e a alimentação. E acho que no capítulo que a Cia domina, eu não tanto, mas são as constelações, também se percebe é uma forma também de tomarmos consciência, não é? E eu percebo que eu acompanho pessoas que cruzam estes modelos, que vão às constelações, identificam bem os padrões para a consciência, parece que fizeram um eureka, mas depois é preciso fazer a reestruturação no subconsciente, terapias que vão mais profundamente, não é? E isso então é um match ótimo para ajudar a pessoa a conquistar, complementam-se, para levar a pessoa a um maior equilíbrio, não é? Tudo é para evolução, para equilíbrio e individualizado, não é isso? E no instante passou o nosso tempo, isto... Já, ok. Começamos a conversa, estamos a ganhar treino e isto fica uma ignorância. As conversas aqui hoje não é com mais cerejas, é com mais castanhas. Hoje é com mais castanhas e as castanhas estão cá. Temos aqui, se alguém for servido, vai ser o nosso lanche. O nosso lanche para o dia 2. Estou aqui com alguma frutinha desta época também. Então, até breve. Foi um prazer. Foi igualmente. Continuamos e se gostaram, comentem. Enviem temas para podermos aqui debater o que gostariam também de saber mais sobre nós ou sobre as formas como também trabalhamos. Façam as vossas perguntas e nós ajudaremos. Se estiver ao nosso alcance, se não, diremos que não está no nosso alcance. Até breve. Até breve.